Parte 4, capítulos 5 e 6 de Os Sertões. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Os Sertões, de Euclides da Cunha. Parte 4, capítulo 5. Retirada. Começara, de fato, a retirada. Extintas as esperanças de sucesso, resta aos exércitos infelizes o recurso desse oscilar entre a derrota e o triunfo, numa luta sem vitórias, em que, entretanto, o vencido vence em cada passo que consegue dar para frente, pisando, indomável, o território do inimigo e conquistando a golpes de armas todas as voltas dos caminhos. Ora, a retirada do major Febrônio, se, pelo restrito do campo em que se operou, não se equipara a outros feitos memoráveis, pelas circunstâncias que a enquadraram, é um dos episódios mais emocionantes de nossa história militar. Os soldados batiam-se ia para 2 dias, sem alimento algum, entre os quais mediava o armistício enganador de uma noite de alarmas. Cerca de 70 feridos enfraqueciam as fileiras. Grande número de estropiados mal carregavam as armas. Os mais robustos deixavam a linha de fogo para arrastarem os canhões ou arcavam sob feixes de espingardas, ou ainda, em padiolas, transportavam malferidos e agonizantes. E na frente desta multidão revolta se estendia uma estrada de 100 quilômetros em sertão maninho, inçado de tocaias. Ao perceberem o movimento, os jagunços encalçaram-na. Capitaneava-os agora um mestiço de bravura inexcedível e ferocidade rara, Pajeú, legítimo cafuz. No seu temperamento impulsivo acolchetavam-se todas as tendências das raças inferiores que o formavam. Era o tipo completo de lutador primitivo, ingênuo, feroz e destemeroso, simples e mau, brutal e infantil, valente por instinto, herói sem o saber, um belo caso de retroatividade atávica, forma retardatária de troglodita sanhudo, aprumando-se ali com o mesmo arrojo com que nas velhas idades vibrava o machado de sílex à porta das cavernas. Este bárbaro ardiloso distribuiu os companheiros pelas caatingas, ladeando as colunas. Estas marchavam lutando. Dado um último choque partindo o círculo assaltante, começou a desfilar pelas veredas ladeirentas, sem que se lobrigasse, neste movimento gravíssimo, o mais sério das guerras, o mais breve resquício de preceitos táticos, onde avulta a clássica formatura em escalões, permitindo às unidades combatentes alternarem-se na repulsa. É que a expedição perdera de todo em todo a estrutura militar, nivelados oficiais e praças de pré pelo mesmo sacrifício. Enquanto o comandante, cujo ânimo não afrouxara, procurava os pontos mais arriscados, enquanto capitães e subalternos, sobraçando carabinas, se precipitavam de mistura com as praças de pré em cargas feitas sem vozes de comando, um sargento, contra todas as praxes, dirigia a vanguarda. Desta maneira, penetraram de novo nas gargantas do cambaio. Ali estava a mesma passagem temerosa, estreitando-se em gargantas, ou içada à meia encosta, num releixo sobre os abismos, entalando-se entre escarpas, aberta a esmo aos viés das vertentes, sobranceada em todo o percurso pelas trincheiras alterosas. Uma variante apenas, de bruços ou de supino sobre as pedras, desenlapando-se à boca das furnas, esparsos pelas encostas, viam-se os jagunços vitimados na véspera. Os companheiros sobreviventes passavam-lhes agora de permeio, parecendo uma turba vingadora de demônios entre caída multidão de espectros. Não arremetiam mais em chusma sobre a linha, desafiando as últimas granadas.
flanqueavam-na em correrias pelos altos, deixando que agisse quase exclusiva a sua arma formidável, a terra. Esta bastava-lhes. O curiboca, que partira a lazarina ou o ferrão, se perdera no torvelinho, volvia o olhar em torno, e a montanha era um arsenal. Ali estavam blocos esparsos ou arrumados em pilhas vacilantes, prestes a desencadear o potencial de quedas violentas pelos declives. Abarcava-os, transmudava a espingarda imprestável em alavanca, e os monólitos abalados oscilavam e caíam e rolavam, a princípio em rumo incerto entre as dobras do terreno, depois mais rápidos pelas normais de máximo declive, despenhando-se por fim vertiginosamente em saltos espantosos e batendo contra as outras pedras e esfarelando as em estilhas, passavam como balas rasas monstruosas sobre as tropas apavoradas. Estas, embaixo, salvavam-se cobertas pelo ângulo morto do próprio caminho a meia encosta, sob uma avalanche de blocos e graeiros. As fadigas da marcha abatiam nas mais que o inimigo. O sol culminara ardente e a luz crua do dia tropical, caindo na região pedregosa e despida, refluía aos espaços num flamejar de queimadas grandes, alastrando-se pelas serras. A natureza toda quedava-se imóvel naquele deslumbramento, sob o espasmo da canícula. Os próprios tiros mal quebravam o silêncio. Não havia ecos nos ares rarefeitos, irrespiráveis. Os estampidos estalavam, secos, sem ressoarem. E a brutalidade humana rolava surdamente dentro da quietude universal das coisas. A travessia das trincheiras foi lenta. Entretanto, os sertanejos, por bem dizer, não agrediam. Num tripúdio de símios amotinados, pareciam haver transmudado tudo aquilo num passatempo doloroso e num apedrejamento. Desfilavam pelos altos em corrimaças turbulentas e ruidosas. Os lutadores embaixo seguiam como atores infelizes no epílogo de um drama mal representado. Toda a agitação de 2 dias sucessivos de combates e provações tinha o repentino desfecho de uma arruaça sinistra. Piores que as descargas, ouviam brados irônicos e irritantes, cindidos de longos assovios e cachinadas estrídulas, como se os encalçasse uma matula barulhenta de garotos incorrigíveis. Assim chegaram, ao fim de 3 horas de marcha, a Bendegó de Baixo. Salvou-os a admirável posição desse lugar, breve planalto em que se complana a estrada, permitindo mais eficazes recursos de defesa. O último recontro aí se fez, ao cair da noite, à meia luz dos rápidos crepúsculos do sertão. Foi breve, mas temeroso. Os jagunços deram a última investida com a artilharia, que timbravam em arrebatar a tropa. As metralhadoras, porém, disparadas a cavaleiro, rechaçaram-nos, e, varridos a metralha, deixando 20 mortos, rolaram para as baixadas, perdendo-se na noite. Estavam findas as horas de provações. Um incidente providencial completou o sucesso. Fustigado talvez pelas balas, um rebanho de cabras ariscas invadiu o acampamento, quase ao tempo em que refluíam os sertanejos repelidos. Foi uma diversão feliz. Homens absolutamente exaustos apostaram carreiras doidas com os velozes animais, em torno dos quais a força circulou, delirante de alegria, prefigurando os regalos de um banquete após 2 dias de jejum forçado. E 1 hora depois, acocorados em torno das fogueiras, dilacerando carnes apenas sapecadas, andrajosos, imundos, repugnantes, agrupavam-se, tintos pelos clarões dos braseiros, os heróis infelizes, como um bando de canibais famulentos em repasto bárbaro.
A expedição, no outro dia, cedo, prosseguiu para Monte Santo. Não havia um homem válido. Aqueles mesmos que carregavam os companheiros sucumbidos claudicavam a cada passo, com os pés sangrando, varados de espinhos e cortados pelas pedras. Cobertos de chapéus de palha grosseiros, fardas em trapos, alguns tragicamente ridículos, mal velando a nudez com os capotes em pedaços, mal alinhando-se em simulacro de formatura, entraram pelo arraial, lembrando uma turma de retirantes, batidos dos sóis bravios, fugindo à desolação e à miséria. A população recebeu-os em silêncio. Capítulo 6. Procissão dos jiraus. Naquele mesmo dia, à tarde, animaram-se de novo as encostas do Cambaio. O fragor dos combates, porém, trocara-se pela assonância das litanias melancólicas. Lentamente, caminhando para Canudos, extensa procissão derivava pelas serras. Os crentes substituíam os batalhadores e volviam para o arraial, carregando aos ombros, em toscos pálios de jiraus de paus roliços, amarrados com cipós, os cadáveres dos mártires da fé. O dia fora despendido na lúgubre pesquisa a que se dedicara a população inteira. Haviam-se esquadrinhado todas as anfractuosidades e todos os dédalos rasgados entre pedras, e todos os algares fundos, e todas as taliscas apertadas. Muitos lutadores, ao baquearem pelas ladeiras, em resvalos, tinham caído em barrocais e grotas. Outros, mal seguros pelas arestas pontiagudas das rochas, atravessando-lhes as vestes, balouçavam-se sobre abismos, e descendo as grotas profundas e alando-se aos vértices dos fraguedos abruptos, colhiam-nos os companheiros compassivos. À tarde, ultimava-se a missão piedosa. Faltavam poucos, os que a tropa queimara. O fúnebre cortejo seguia agora para Canudos. Muito baixo no horizonte, o sol descia vagarosamente, tangenciando com o limbo rutilante o extremo das chapadas remotas e o seu último clarão, a cavaleiro das sombras, que já se adunavam nas baixadas, caía sobre o dorso da montanha. Aclarou por momentos. Iluminou, fugaz, o préstito que seguia a cadência das rezas. Deslizou insensivelmente, subindo à medida que lentamente ascendiam as sombras, até ao alto, onde os seus últimos raios cintilaram nos píncaros altaneiros. Estes fulguravam por instantes, como enormes círios, prestes acesos, prestes apagados, bruxuleando na meia luz do crepúsculo. Brilharam as primeiras estrelas. Rutilando na altura, a cruz resplandecente de Órion alevantava-se sobre os sertões. Fim do capítulo 6. Fim da parte 4.